Ai, deu certo! Deu, Olá, meu amor! tudo Vixe, bem? como tá belíssima, loiríssima, minha Nossa Senhora! Coisa linda! Cortou os cabelos? Cortei os cabelos, dei uma mudada. Tô vendo, belíssima! Gostou? Olha, Gostei, tá lindo! Lindo, tentei dar uma maravilhoso! mudada. É, meu amor, seja bem-vinda! Obrigada. Hoje estava falando aqui com o pessoal, perguntando como é que eles estavam aí nesse tempo de isolamento. A gente sabe que nesses tempos de isolamento a gente fica um pouco desleixada, né? Nossa, meu, verdade. Principalmente agora que a gente voltou faz umas 2 semanas, assim. E inicialmente, Ana, eu pensei assim, quando eu tava em casa, a gente tava muito naquela indecisão, né? A gente não sabia o certo que ia acontecer. Sim. Então, eu fiquei pensando muito assim, meu Deus, será que as clientes vão voltar? Será que elas vão se sentir seguras, né? Porque todo mundo fala que a área da estética, ela é algo muito momentâneo ali, não, né? Uhum. Não é algo com tanta importância, né, Ana? E, para minha surpresa, voltaram e voltaram com muita força. Ai, Voltaram coisa porque boa. elas e é aquilo que a gente vem já comprovando na área da estética há muitos anos, nesse momento ele tem se comprovado ainda mais. Que Uhum. realmente elas buscam estética muito além de simplesmente uma questão visual. Hoje eu Sim, vejo nos atendimentos assim, os atendimentos estão sendo muito importantes para a vida pessoal delas, para sim. elas, não só elas, porque a gente tem vários clientes homens também, mas para eles se sentirem prontos e preparados para passar nesse momento que é necessário a gente passar, mas que a gente ainda está um pouco deslocada, a gente não sabe muito como Uhum. agir, né? Como a gente É. deve agir. Para o pessoal que está chegando, que não me conhece, eu me chamo Sheila Vargas, moro aqui na Garopaba. Conheci a Ana há algum tempo, já vem mudando bastante a minha vida, né? Talvez no meu conhecimento, assim. Antes eu já amava estética, hoje eu amo muito mais, porque eu tenho esses conselhos da Ana que me ajudam bastante também. E eu trabalho na área da estética faz 8 anos. E faz 8 anos que eu venho vendo a estética mudar e modificar a vida de muitas pessoas. Né? A estética ela tá muito além. A gente conseguiu a regulamentação da profissão faz algum tempo, né? Uma briga que a gente vem tendo há bastante tempo, porque era como se a gente realmente não existisse como profissional. Uhum. E hoje a gente é reconhecido como profissional da área da saúde. Coisa Isso boa. porque, É um né, isso porque avanço. é um avanço, Ana, que quando eu entrei na área da estética, eu entrei sem saber, na verdade, que ela não era reconhecida, né? Eu entrei achando que, né, eu estava entrando numa graduação, acreditei que era reconhecida. E no decorrer do tempo, eu abri a estética aqui na Garopaba, eu passei uns problemas justamente por isso, né? Por a gente não ter um lugar na Uhum. profissão, né? Pelas pessoas acharem que a gente não tinha um estudo, um embasamento científico sobre os tratamentos, sobre cuidar de uma pessoa. Porque cuidar Sim. de uma pessoa é algo muito importante. Hoje, assim, eu vejo a responsabilidade que é. Não é Uhum. simplesmente tratar uma disfunção. Não é tratar uma celulite, não é tratar uma estria. Isso é fácil. Porque isso a comprovação científica te traz, o estudo te traz, né? As É. tuas pesquisas te traz. Agora, tu conseguir lidar com o emocional daquela cliente, realmente o motivo pelo qual ela está ali, muitas vezes está muito, muito fora do que ela vem te falando. Ah, Uhum. eu odeio, Sheila, esse meu abdômen, eu não suporto. Aí é a hora que eu olho e analiso a minha cliente e eu sei que eu preciso sair um pouco da disfunção estética do abdômen dela e entrar um pouco na questão emocional dela. Sim. Porque realmente ela está à beira de um colapso emocional. Uhum. Porque chegar a ponto de dizer que eu odeio aquilo que Deus te deu, tá completamente fora. E toda profissão, né, Ana, tem
os seus pecados. E na área da Sim. estética, muitas vezes, da área da estética, da medicina estética, daquilo da beleza, né? Onde eles cuidam da beleza, é realmente as pessoas usarem desses momentos críticos emocionalmente das clientes para fazer com que elas acredite que aquele tratamento vai trazer a felicidade. Então, hoje, eu me considero da área da saúde, porque, graças a Deus, a profissão foi regulamentada, foi reconhecida, e a gente, a partir desse momento, o profissional, ele tem que se ver da área da saúde, Ana, porque às vezes eu noto que não acontece muito isso. O profissional tem que se ver da área da saúde para cuidar da saúde daquela cliente, Sim. né? Principalmente o emocional. Nesse momento que a gente está vivendo, as clientes, elas vêm até a clínica, graças a Deus, assim, as clientes, elas permaneceram, elas estão confiantes. Por quê? Porque elas sabem que a gente vai estar muito além de simplesmente tratando. Ai, Sheila, eu comi muito nessa quarentena. Todo mundo está comendo muito. As pessoas vêm perguntando dicas. Sheila, todo mundo sabe que o processo inflamatório ele é extremamente prejudicial para a saúde. Então, qualquer disfunção estética que te incomode, ela vem derivando de um problema interno. E isso quer dizer saúde. Só aparece celulite porque existe um processo inflamatório grande naquela cliente. Automaticamente, a circulação está muito comprometida. Sim. Se tu tem uma circulação comprometida, Ana, tu tem muita coisa a perder ali. Então, aquelas celulites mais inflamatórias, aquelas pessoas que têm aquela celulite que arde, essas são pessoas que a gente tem que estar muito ligada, realmente fazer uma anamnese, uma consulta com ela muito boa. Uma consulta de 1 hora ali, para te entender tudo aquilo que está realmente acontecendo. Porque o tratar fora é algo muito simples, mas o resultado ele vai vir a partir do momento que tu entender aquilo que entra nela. Sim. Então, a área da estética a gente tem que entender de tudo um pouco. Eu converso com alguns médicos, né, que são parceiros aqui da clínica, e na conversa a gente vê que realmente tu tem que entender totalmente, tanto a questão fisiológica, né, quanto a questão anatômica, porque tu tá trabalhando com um corpo humano. Essa é a nossa maior responsabilidade. Na verdade, Sheila, é a volta, é o retorno do olhar sistêmico, integral, né? Não é aquela coisa assim, eu tô com um problema naquela área, vai ser só aquilo, né? Você olhar o todo, tudo que envolve. Tudo que envolve. Uma das coisas, Ana, que assim, a gente fala muito, né, que as clientes, quando elas chegam, elas lidam com essa disfunção estética como a pior coisa do mundo e como a coisa mais horrível do mundo. E a gente entende que ela tá tão além disso, é um momento da vida dela que ela tá passando tão difícil que ela precisa jogar a culpa num lugarzinho ali do corpo dela. Tem pessoas que são lindas e realmente acreditam que aquela disfunção é horrível. Então, tratar como eu falo, tratar é muito fácil, né? O padrão da beleza, né? A gente tem aquele padrão de e eu acho que isso prejudica muito, né? Muito, demais. Porque antes de tratar uma cliente, eu faço ela entender que o padrão de beleza é o dela. Ela é linda como ela é. Ela é linda com as curvas que elas têm, ela é linda com... Só que ela tem que se aceitar. A partir do momento que ela se aceitar, se ela aceitar aquele corpo que ela tem, vai ficar mais fácil de tratar aquela disfunção, né? Aquelas curvas, é a curva dela, né? Que tem aquela coisa, eu quero ter mais glúteo, eu quero ter cintura, Sheila, né? E não tem. Mas eu nunca vou ter. Elas colocam aquilo, Ana, como uma coisa tão triste que... eu fico pensando assim, aquela velha história. Umas querem bunda, outras não querem. Umas, né? Então, a gente Ninguém tá feliz com o que tem. Nunca. A gente tá sempre reclamando, né? Em vez de
tá feliz com Agradecer. aquilo que tem. É. E automaticamente a gente consegue, de uma forma muito natural, tratar e melhorar, né? Uhum. O corpo, as curvas, as disfunções, né? Eu digo assim, a gente na área da estética, a gente vai trabalhar com a questão mental, em primeiro lugar. Antes de avaliar e pensar qual mecanismo de ação que eu vou trabalhar com aquela cliente, eu realmente vou ter que trabalhar o mental dela, né? Para entender o porquê que aquilo é tão ruim na vida dela. Porque eu vejo pessoas que elas estão dispostas a tudo. E se Uhum. muitas vezes você souber vender, você vende o que elas nem precisam, né? Então, primeira coisa, a gente tem que entender muito sobre a questão mental. O físico é a questão anatômica, fisiológica, a disfunção estética, como aquilo aconteceu, por que que aquilo aconteceu? Uhum. Também, com certeza. E principalmente, eu sempre estou muito ligada nas clientes em relação a relacionamentos que elas têm. Como que está o relacionamento delas? Porque quantas clientes que procuram estética porque o parceiro falou. Eu tive clientes que já vieram aqui porque ó, meu marido falou que eu sentei na brita. Eu Uhum. tô cheia de furo. Eu disse, gente do céu, a pessoa que ela ama, a pessoa que ela É. confia, a pessoa que ela levou para a vida dela, é a primeira pessoa que joga ela para baixo. Então a Uhum. gente como um amigo, como marido, como namorado, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente fala, Ana. Porque às vezes aquela palavrinha que você fica falando, ai, sua barriguda, É, o né? tempo Ah, inteiro se torna um mantra, né? E acaba com a exatamente. estima da pessoa. Sim. A pessoa, ela foca naquilo. E uma das coisas que acontece muito quando a gente trabalha com clientes para emagrecimento é que elas estão focadas no outro. Sabe aquelas pessoas que assim, emagrecem e engordam o tempo inteiro, não conseguem Uhum. manter o peso. Normalmente elas estão emagrecendo por alguém e não por elas. Porque se elas emagrecessem por elas, o obstáculo não apareceria no meio. Elas conseguiriam. Então, muitas Uhum. vezes elas perderam 5 quilos, Ana. E aquela pessoa que elas estão emagrecendo, para aquela pessoa, o marido, às vezes é uma cunhada, às vezes é uma irmã, às vezes é uma amiga, né? Aquela pessoa olha para ela e diz assim: ah, desce uma desinchada. Ou, ah, eu não vi muita diferença. E só quem tem o problema do sobrepeso entende isso e sabe como é difícil, porque são vícios. Tem pessoas que são Sim. viciadas em droga, então tem pessoas que são viciadas em carboidrato, em açúcar, tem pessoas que têm problema de saúde, né? Tem uma falta, um Uma metabolismo mais disfunção lento. hormonal. E aí, de Exatamente. repente, quando tu tá focando no teu tratamento, quando você tá focando na tua mudança, né? As pessoas, porque é difícil elogiar o outro. E hoje, no momento que a gente vive, a gente visualiza muito isso. Como é Uhum. difícil, como são poucas as pessoas que realmente estão se preocupando uma com as outras, né, Ana? Porque eu acho, se a minha mulher, se o meu filho, se a pessoa que eu amo, ela realmente precisa emagrecer, eu vou abraçar ela e eu vou ajudar com todas as minhas forças. Eu vou ajudar ela, eu vou arrumar solução para ela. Eu não Sim, vou sim. convidar ela para comer algo que não está na dieta dela, ou tentar desanimar ela, ou chegar para tua mulher que está pela quinta vez procurando uma nutricionista, né, ou uma médica nutróloga, ou uma esteticista, olhar para ela e falar: você vai gastar de novo. Uhum. Mais uma vez você vai tentar e vai jogar dinheiro fora. Então é muito mais fácil pegar pela mão e ir junto, né? Tu ajudar, porque a gente está falando de saúde. Sim. Pode ser a saúde física, como pode ser a saúde mental, como pode ser o relacionamento. Uma das coisas, Ana, Relacionamento. que eu comprovo muito é que existe estudo que comprovou isso, um estudo de caso, que as mulheres, quando elas passam por uma cirurgia estética, uma cirurgia plástica, elas realmente largam do marido. Tem muitas que fazem isso. Falha e vixe, já tô com a minha.
Se não tivesse nesse período de quarentena, eu já estaria fazendo uma. Ah, eu vou falar logo com o Pedro. Olha, o doutor Marcos está com a gente agora, hein? Ele vai começar a atender todas as semanas, já tá a milhão ali. Mas por que que isso acontece, Ana? Não é porque você ficou linda e você não quer mais o teu marido. É porque aquilo que ele conseguia te atacar, ele não consegue mais. E daí você se visualizou, você viu que você podia melhorar. E daí você descobriu que aquilo que ele falava pra ti era mentira. Então, não é. Tem muitos maridos, Ana, que tem medo da mulher fazer uma cirurgia. Sim, sim. Eles têm medo. Mas isso normalmente é um medo daquilo que já saiu da boca deles. Porque aquilo que eles atacavam não vai mais acontecer. Elas não vão mais ter. Então acaba realmente, muitas vezes, e em vários tipos de relacionamento, é como uma amiga que tá sempre colocando a outra para baixo, né? Isso vai afastar. Então, a questão da estética, olha como ela tá além do mental, além do físico. Ela ataca relacionamentos, né? Aquela amiga que tá sempre querendo, se achar bonita, né? Tá sempre se autoconfirmando como uma beleza, como o padrão da beleza perfeito. A gente tem que pensar se aquela amiga que tá ali, ela não tá se sentindo atacada. Porque é Outra o padrão. coisa, né? Vem toda uma discussão sobre tolerância, né? Sobre aceitar o outro como se é, sobre respeito às diferenças, né? Que seria um sinônimo disso que eu estou falando. E também, Exatamente. além disso, respeitar o que você traz, né? Tem pessoas, por exemplo, que nascem com um biotipo largo, que são altas, ou tem um biotipo mignon, ou seja, são diversas maneiras. Então, se você tem eleitos socialmente, né, um determinado padrão, isso faz com que as pessoas sofram muito para atingir aquilo que é dito como sendo o melhor, né? Eu acredito que Padrão. quando existe esse empoderamento, que é o que você traz, né? Essa coisa de você olhar para si e trabalhar o que você tem de mais lindo e as suas disfunções são questões que te incomodam e você vai resolver, então você vai unir tudo que você tem, o que você é e o que você expressa ao mundo, que não necessariamente é igual ao que se elege como sendo o melhor. Né? Eu acho que isso traz muitos conflitos, inclusive os bullying, né? Tudo que existe. Ana, como que a gente vai colocar um padrão de beleza se a gente sabe que tem várias pessoas que têm as suas deficiências, e que são pessoas maravilhosas? Quantas Sim. vezes a gente ouve as pessoas falar que, né, um casal, tu é baixinho e eu sou alta, né? Daí as pessoas já falam, nossa, uma mulher alta com cara baixinho. Ou o cara não é tão bonito, ou a mulher não é tão bonito e o parceiro é lindo. E daí tu escuta todos aqueles comentários, mas ele é muito bonito pra ela. Gente, as pessoas, e a gente que trata a pessoa, a gente que trata pessoas, que tá ali com a mão neles, a energia que passa é tão grande, que eu vou falando e vou me arrepiando. É tão grande que às vezes ela não precisa me falar nada. Eu já sei totalmente como ela é. Porque eu senti isso. Eu senti no olhar, eu senti no toque, eu senti quando ela respira. Eu sinto aquela energia, aquele campo que a gente O vai campo morfogenético do formando, cliente, as relações, né? Todas as né? pessoas que atendem acabam interagindo, com certeza. É muito Exatamente. além. Então, eu tenho muitas pessoas que falam, Sheila, eu não consigo segurar cliente. Assim, gente, vocês não têm que segurar cliente. Vocês têm que realmente Fazer o que é o melhor para ela. E aí, naturalmente, se ela tiver, ou se ela ficar, ou se ela sentir voltar. ela. Exatamente. Sentir ela. Sentir. Então, assim, uma das coisas que eu digo, você é linda e é linda, porque todas elas são lindas. Quando você toca numa pessoa, claro, eu luto e estudo muito para melhorar aquela disfunção, porque eu sei que incomoda ela. Mas elas são muito além daquele corpo que tá ali. É muito além do que isso, Ana. A gente quer se cuidar? Quer, a gente tem que se cuidar? Claro que a gente tem. Porque uma coisa é o que eu visualizo, outra coisa é o que eu gostaria de visualizar. Então, na nossa vida, tudo que a gente deseja
Depende da gente. Depende da Sim, gente conquistar. Então, sim. se aquele abdômen tá me fazendo me frustrar, então eu preciso melhorar. Aí tem Uhum. as opções, né? E os mecanismos que tu tem que fazer para melhorar. Agora, isso me desestabilizar ou me prejudicar em algum desses momentos, Emocionalmente, ou. E aí tem que ver a causa, com certeza. eu trabalho na área da estética. E quando eu vou num curso de estética, existem padrões de várias formas ali no curso mesmo, as próprias Uhum. profissionais. E Ana, quanto mais elas se sentem fora do padrão da beleza, menos elas se expõem. Tu vê que são profissionais que estão escondidas, que estão realmente com medo de aparecer, elas têm medo de mostrar o que elas vieram fazer, as profissionais que elas são, porque elas mesmas deixam o padrão da estética pegar. Uhum. Então, aqui a gente está com igual a uma nutricionista que é sobrepeso. Gente, ninguém está falando que a gente tem que ser magro, que a gente tem que ser gordo, que a gente... Não, a gente tem que ser saudável. E se tu tá feliz, É. magra, que bom. Se tu tá feliz, sobrepeso, que bom. Aí a gente tem que pensar na questão da saúde, óbvio. Mas é muito além disso. A gente tem que estar feliz, né? E por Exato. nós. Lembrando sempre, a gente tem que estar feliz por nós. Não pelo marido, nem por ninguém. Porque senão a gente realmente não consegue os resultados. Isso, uma das coisas que faz 5 anos que eu mudei nas avaliações, eu sempre pergunto para quem que elas querem. Eu vou tratar para quem? Uhum. Então, depois que eu comecei a trabalhar nisso, eu comecei a ver que a grande maioria ficava feliz com todos os tratamentos, porque elas conseguiam chegar no objetivo que elas queriam. Porque é fácil a gente ver o que a gente quer, é difícil saber o que o outro quer. Então é difícil eu conseguir realmente buscar uma beleza que está no olhar do outro e não no meu. Uhum. Sim, sim. E É tem muito outra difícil. coisa também que é a quantidade de recursos que nós temos hoje, né, Sheila? Que não é a mesma coisa do século passado, né? Não. Então, hoje nós temos muitos recursos e não é só a estética está associada à qualidade de vida hoje. Né? Não é só aquela coisa que você precisa mostrar ao outro, né? Mas Não. vai Eu, além disso, do muito jeito que além, você Ana. falou. Quando a gente fala, aqui eu tô falando da questão própria, né? Propriamente falando da estética e da disfunção. Mas hoje, na área da estética, eu vou te falar que eu trabalho 50% por indicação de médicos. Por quê? Hum, Clientes com problemas oncológicos, Ana. Quando a gente falar de problemas oncológicos, sempre quando a gente pensar processo inflamatório, qual a região mais doente do nosso corpo? Sistema linfático, porque ele está responsável por uhum, eliminar todas as toxinas, né? É ali que é o canal de saída. As pessoas incham. Então, imagina, toda aquela toxina tá ali. Então, as células vão ficando doentes. Uma célula cancerígena, exatamente. ela é uma célula que sofre mutação. Então, um câncer de mama, por exemplo, Ana, as pacientes, normalmente, a primeira coisa que o médico vê é se os linfónodos, os gânglios, eles não estão comprometidos. Sim, E retiram eles. Eu tenho sim, clientes que fazem drenagem e isso deveria estar no SUS. Elas deveriam ter direito de fazer essas drenagens, porque sabe que isso tem um problema gigantesco. Elas têm os braços, eles incham eu como sei. de uma forma absurda, dando 3 Uhum, vezes o tamanho do outro braço. Ou pernas, né? Enfim, tanto o membro superior quanto o membro inferior. Por quê? Quando a gente tem um câncer de mama ou qualquer região do corpo, a tendência é ele afetar o local mais doente do nosso corpo, né? uhum, Pensando que a gente come muito açúcar também, né? E a glicose, ela é o alimento para a célula cancerígena, tudo isso passa pelo sistema linfático, tá na corrente sanguínea. Então, a primeira coisa que o médico faz é realmente verificar os gânglios linfáticos, normalmente do pescoço, da axila, da virilha. Existem uhum, outros, mas esses são os que, normalmente, em primeiro lugar, eles vão dar uma verificada e, se necessário, eles vão retirar. Esse é sim. um problema normal, natural, muito normal. E que na área da estética a gente encontra muito. Eu tenho algumas clientes. A fibromialgia, por exemplo, é um outro problema que os médicos indicam as drenagens.
Porque a dor é absurda. Nós tomamos corticoide. Então, corticoide é uma das coisas que tu pode ser magra a vida inteira, e se tu tomar, tu vai ter um processo inflamatório absurdo e vai ter uma retenção absurda e dores absurdas, né? Tudo isso compromete o sistema sanguíneo também, tu tem pressão alta, tu tem problema cardíaco. Então, tá muito além. As clientes, muitas vêm pela questão da saúde e elas ficam realmente dependentes de uma drenagem. Porque o benefício isso deveria estar no SUS, isso deveria estar. Hoje já tem a estética. Sim. Tem uma profissional da área da estética que ela já conseguiu implantar em vários hospitais a estética paliativa, né? Trabalhar com aquelas pessoas que estão no, né, terminal, que estão com algum problema mais avançado. E graças a Deus tá tomando lugar dentro dos hospitais, porque o sistema linfático ele é muito sensível, E as drenagens, claro, né? As drenagens bem feitas, as drenagens de pós-operatório, para as pessoas, elas são indicadas pelos médicos cada vez mais. E quando a gente visualiza uma disfunção, a gente tem que ir além. O porquê que desenvolveu? Por que a minha pele está mostrando algo? Significa que dentro isso está muito maior do que a gente imagina. Exatamente. Por que a minha pele ela está completamente desidratada? Por que a minha pele está com manchas acrômicas, que são as manchas brancas? Porque eu estou com falta de algum tipo de vitamina, porque muitas vezes eu estou com anemia. Nos atendimentos, a gente encontra muito problema de câncer de pele, a gente encontra muito problema de... Eu tenho clientes que, quando levantam da maca, isso não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, depois de uma massagem, elas realmente têm um apagamento, elas acabam desmaiando. Ali a gente já entende que ela está com algum problema. Pressão, porque a drenagem, a massagem, acaba ativando pessoas novas. Então, quantas vezes a gente realmente, dentro de um atendimento estético, por isso que é a área da saúde, tu encontra vários outros problemas de saúde. Quando tu manuseia um cliente e tu encontra nódulos, eu acho que eu já encontrei umas 7 vezes nódulos, e que incessantemente, você pede para a cliente dar uma olhada com o médico, né? Agora aqui na clínica, a gente tem a doutora Viviane, que ela é uma médica nutróloga, especializada nas disfunções estéticas, para a gente realmente conseguir mostrar para o cliente que a pele, a disfunção estética, a gordura, ela tá te mostrando algo muito além do que tu tá vendo. Algo muito além. Realmente isso já... Por isso que estética é saúde, né? E saúde é estética também. Então, num atendimento, a gente consegue entender, ou seja, a gente tem que entender muito também, tanto da questão psicológica, quanto da questão da saúde da cliente, né? De todas as disfunções. Eu digo que a gente nunca para de estudar, porque a gente tem que trabalhar com disfunções e, ao mesmo tempo, estudar um pouco sobre psicologia, aí algo sobre problemas oncológicos, sobre como isso se desenvolve, como isso pode aumentar. E a naturologia também. Até para encaminhar, né, Sheila? Até mesmo para encaminhar, né? Para encaminhar para o médico, para conversar sobre, esclarecer. O médico hoje, quando a gente fala que é da área da saúde, um médico, a partir do momento que ele vê que não está dentro da alçada dele, ele vai te encaminhar para um especialista. Sim. Então, nós esteticistas, a gente tem o poder de tocar naquela cliente. E eu vou te falar, Ana, hoje, depois de tudo isso que a gente está vivendo, eu tô mudando totalmente, assim, o caminho. Tanto é que a gente está pensando em mudar, inclusive, o nome, porque não ser um centro integrado estético, somente estético, porque essa palavra coloca as pessoas interpretam isso como algo muito fútil. Aqui na clínica hoje, a gente tem psiquiatra, a gente tem uma dermatologista, a gente tem
o cirurgião plástico, se caso necessário. A gente tem a doutora Viviane, que é a nutróloga, caso necessário. Por quê? Se eu percebo que essa minha cliente está com algo muito além da questão, na questão psicológica, eu tento trabalhar com ela, mas eu não consigo, eu Porque preciso não é indicar. essa especialidade, sim, aí Eu vai preciso indicar, indicar. claro. Faz um tratamento, não estou feliz. Trata, não estou feliz. Isso é algo que eu escuto das pessoas, pelo amor de Deus, arranca isso de mim. Olha a Uhum. palavra forte que fala. Arranca um pedaço do corpo. Como isso? Não dá. Então, isso, pra gente, a gente escuta isso tanto, as pessoas, que acham normal. Só que está muito além disso. As É. pessoas, elas deixam de se desenvolver pessoalmente muito, simplesmente por uma disfunção, às vezes, estético, né? Então, por isso que a gente pegou esses profissionais. A questão alimentar. A gente tem a nutricionista, tem a doutora Viviane, que é a nutróloga. Por quê? Tem realmente pessoas que elas falam, Sheila, não, eu não consigo emagrecer, eu tô fazendo tudo certo. A gente tem que ir um pouco mais a fundo. Tem a taxa de cortisol, muitas vezes tá alta, Sim, elas não vão conseguir emagrecer nunca. Né? Eu te digo, eu sou mãe, eu não a minha filha ela tem problema ali, ela não consegue dormir a os noite hormônios da inteira. tireoide, tudo, é tanta coisa. Gente do céu, é muito difícil. Então, vai ter que juntar uma profissional psicóloga, vai ter que, às vezes, Com a uma, nutróloga, uma nutro... Exatamente. A endócrina. Jana ali, a gente sempre... Eu adoro essa questão mais natural da homeopatia também, né, Ana? Porque a gente Uhum. sabe que muitos remédios também provocam processo inflamatório. Então, Sim. enquanto a gente consegue, a gente tem que se juntar e realmente tratar de uma forma natural e saudável, tanto mental quanto corporal, Sim. quanto a questão física, né? Então, por isso que a gente faz. Às vezes as pessoas num tratamento, eu tive uma gestação, tive uma diástase grande e as pessoas ficam ali vendendo tratamento, sendo que uma diástase realmente sai da nossa alçada. A Uhum. gente consegue melhorar. Só que não da forma que ela imagina, né? Não da forma que muitas vezes é vendido. Então o profissional tem que cuidar, porque ele está vendendo sonhos. Muitas vezes É, as pessoas sonham com aquilo. E se eu não posso proporcionar, Ana, eu vou passar para o meu colega da área da saúde, né? Tipo, claro. se eu sou uma enfermeira e eu não consigo tratar, eu vou passar para um doutor. Se eu sou um clínico geral e eu sei que precisa de uma psiquiatra, eu vou passar para uma psiquiatra. E ele Sim. vai, né? Então, tipo, a gente precisa dessa junção. A gente precisa desse acompanhamento e ter uma noção de que as coisas, a estética é muito além. As Uhum. clientes têm que ter o cuidado de estudar muito antes de fazer os tratamentos. Elas têm que entender o que está sendo feito nelas. Porque hoje eu Tem gosto. também, tem também a cultura muito forte do rápido, né? Do A venda fast, né? É essa coisa assim, eu levei tipo 15 anos para engordar 20 quilos e quero emagrecer 20 quilos em 15 dias, né? Eu quero, vou casar e quero resolver isso em 2 meses. Então tem Uhum. essa cultura de que. E aí esse processo. E a estética trabalha muito com isso, né? Porque é um processo. A pessoa precisa comparecer, a pessoa precisa estar né? Nos dias marcados, precisa É. fazer algo extra também, porque a estética sozinha não vai adiantar, Não. que Eu seria brinco com as cuidar do clientes. corpo como um todo, né? Como você disse, alimentação, água, emocional, e assim vai. Então, tem coisas que precisam mudar a estrutura mesmo, do jeito que você falou, né? A forma como a pessoa pensa ou enxerga determinado, como ela conceitua um tratamento, né? Porque senão ela vai É. colocar a responsabilidade toda em cima de você, Do entendeu? profissional. Do Mas tem profissional. profissional. E tem profissional que busca essa responsabilidade, que vende essa responsabilidade. Então, realmente, depois fica difícil de você explicar para o cliente porque você vendeu aquilo. A gente realmente tem que mostrar para o cliente que quando eu vou fazer um tratamento, quando eu vou para um médico, o médico vai te pedir exame. Aí o exame vai vir, ele vai ver, não tá com baixo, ou tá com alto, tá com alguma disfunção, realmente está precisando de vitamina, ou encontrou o problema. Aí ele vai tratar aquele problema.
Na área da Sim. estética, as pessoas têm que entender que é exatamente da mesma forma. É exatamente da É mesma um forma. processo. É um processo. Eu brinco com elas que eu não faço o tratamento por telepatia. Porque às vezes elas pagam e acham que já resolveu o problema. Sabe? Paguei É. o pacote e acabou. Né? Paguei o tratamento e acabou. E não é assim. Sim, Tudo existe exatamente. um porquê, né? Eu sempre digo, eu sou bem sincera para É elas. o E às mínimo vezes tem que... esforço, né? É a cultura do mínimo esforço. É, A cultura exatamente. de. É igual, É. vamos falar de um melasma. Melasma que sai em um mês. Não existe. Isso é fisiologia, né? A única coisa que tira o melasma rápido é hidroquinona. E daí vem os contra. Hidroquinona é um dos ativos que em alguns países é proibido, que ela te Uhum. dá vários outros tipos de problema. Então, assim, tá, eu vou vender saúde, eu não sou da área da saúde, então eu tenho que explicar para o meu cliente aquilo que ele vai utilizar. Hidroquinona vai tirar o melasma? Vai, e depois ele vai voltar 4 vezes mais forte, muito mais difícil de ser retirado. Então, melasma não tem como ser tratado? Ele não vai sair 100%? Não, ele não vai. Não existe ainda uma comprovação, não existe um ativo, não existe um tratamento, um equipamento que vá fazer isso. Não existe. Existe como camuflar. E aí é fácil. Sim, Camuflar é fácil. Se tu vender a verdade, é fácil de tratar. sim. Agora, se eu quiser vender algo para minha cliente que coloca em risco, né? Hidroquinona é um dos ativos que se utilizava muito antigamente. E, claro, tudo aquilo que é muito novo vai se conhecendo, né? Hoje as pessoas, elas estudam um pouco sobre isso, né? E alguns Uhum. profissionais mantêm a indicação. Eu acho que tudo é válido se você entender sobre aquilo que está sendo utilizado. E Uhum. às vezes os Sim. clientes, vamos fazer uma avaliação. Não, não, só marca. Não tem como marcar se eu não entender sobre isso, o porquê que isso te desenvolveu. Né? Melasma é uma das coisas que aqui na Garopaba, como a gente está mais aqui na questão tropical, tem a questão Aham. da areia, queima, o reflexo da areia, queima, o vento, resseca, pele ressecada dá melasma. Então, tudo isso, eu preciso saber onde ela mora. Eu vim de Uhum. fora, era outro tempo. Ou eu vou morar fora. Eu tenho clientes que estão fora, que moram na Austrália, e eu vou indicando as coisas para elas, elas vêm para cá, trato, e quando elas vão, muda tudo. Muda cosmético, muda É. tudo. Né? É igual, eu comprei algo fora do Brasil. Então cuida, porque ele foi feito para alguém que mora lá, naquele local. Né? A gente mora num local que durante um ano muda várias vezes o clima. Então, É. durante o ano, muda-se várias vezes o cosmético. Então, esse tipo de coisas são coisas que às vezes elas não entendem, colocam culpa no próprio cosmético, às vezes utilizado. Hoje, Uhum. o cosmético ele já é considerado até um fármaco, ele é considerado já um remédio. É Então, a porque gente tem que ver. agora evoluiu muito, né? Sim, agora a gente está com uma cosmetria complementar, né? A cosmetria realmente ela é algo que ela tem uma ação direta. Uhum. E daí o profissional também tem que explicar o porquê de usar um cosmético nanocapsulado. O que é uma nanocápsula? Né? As clientes, às vezes, elas compram E o, nem gra- sabe o que. não, pelo preço. E o preço não está relacionado. Claro, às vezes uma tecnologia mais avançada vai melhorar o cosmético. A nanotecnologia ela é mais cara, Mas os ativos. Às vezes eu tenho 10 ativos numa formulação, um neutralizando o outro, ou seja, não tem ação de nenhum. Uhum. A Janinha que está vendo a gente, ela é da área farmacêutica. Ela sabe disso. Então, eu tenho vários ácidos com várias porcentagens e um neutraliza o outro. Né? É uma questão de venda. Às vezes um ativo, uma emulsão de limpeza com ativos, ela tá ali para retirar, para limpar. Então, para permear é difícil, né? A tecnologia é muito avançada. Então, a gente tem que cuidar onde que eu estou colocando o ativo e por que eu estou gastando dinheiro naquele ativo também. É porque a questão é tão profunda, né, Sheila? Porque, assim, às vezes a pessoa procura tanto essa resolução fora, porque tem muita coisa dentro que não foi resolvida, que torna, por isso que torna um dos mercados mais rentáveis, né? Tirando, acho que É, dos medicamentos, a é. indústria da beleza, acho que é a mais rentável. O Brasil, tu sabe que acho que é o segundo no mundo, né? Acho que é segundo ou terceiro. Não, sim.
Brasil, na área da estética, né, ele está na área da estética. Na minha área, não na Estética, área acho que é estética, né? Da cosmetologia estética, não da questão, não da medicina estética. Mas na área da estética, o Brasil está em primeiro lugar. em primeiro lugar. Pois Porque é, então assim, é as grandes muito tecnologias forte estão sendo aqui. isso. Só que aí, Ele às tá vezes, em... a pessoa não conhece nem o que está adquirindo, né? Não sabe Não. nem. E nem o que está propondo. Ana, eu vejo as É, pessoas falar para mim, ai, eu tenho um problema de celulite. Celulite é uma das coisas que é mais difícil de tratar, porque é um processo inflamatório, ali a gente tem fibrose, né? É mais difícil. Então, ai, Sheila, eu fiz tal tratamento, não vou dar nome, né? Eu fiz tal tratamento. Gente, eu fico pensando, por que fez tal tratamento? Ai, mas eu não gosto de tratamento estético porque não dá resultado. Claro, olha o que tu fez, não tem nada a ver com a tua disfunção. Só que daí uhum. o profissional também tem que realmente se visualizar como da área da saúde. Porque na nossa profissão a gente buscou muito a regulamentação. Mas com a regulamentação vem muitas obrigações. Uma delas, se comportar como uma pessoa da área da saúde, entender sobre o que você E está aí vem a propondo, ética, né? a Vem a ética questão profissional. da ética, porque assim, Da ética profissional. a pessoa sabe o que realmente funciona, o que não funciona, o que é que, se for só pela venda ou só pelo financeiro, É. aí não vai. Bem, e a questão industrial é assim também, né, Ana? A, a Jana teve uma farmácia de manipulação e ela sabe como os ativos são caros. E como Sim. fica difícil você realmente bater a indústria. Porque as propagandas são muito difíceis. São Realmente elas. sedutoras, né? Porque são do milagre. O E que por é que vende? O milagre. Tome isso que vai acontecer aquilo. Você toma isso, isso, vai emagrecer 5 isso quilos. Vai usar a máquina tal, vai perder toda a gordura. E não é. O processo é esse. É porque é nós, seres porque humanos, nós queremos resolver as coisas de forma rápida. E não é dessa imediatista. forma. É, Imediatista. Por que a gente exatamente. vem tendo vários problemas políticos? Porque eles querem ser imediatista. Por que os jovens não se formam? Por que a gente tem uma queda na nossa região? A gente está tendo uma baixa de jovens formados. Porque tem que se formar, tem o período para estudar, tem o período para realmente começar a trabalhar, e o período para isso dar Tem a certo, queima de né? etapas, né? As pessoas são imediatistas, Ana. E nesse período, É. por que as pessoas estão agoniadas em casa? Porque a gente é imediatista, porque a gente quer as coisas rápidas, a gente quer que a cura apareça rápido, né? Então, tudo isso é interligado com um tratamento. Eu vejo muito isso acontecer na área da estética. É uma das áreas que mais cresce automaticamente a questão política, questão econômica, ela agarra muito forte, né? E a gente profissional, a gente tem que estar ali para alertar muito o cliente, porque as pessoas realmente elas são enganadas e, Ana, muitas vezes elas querem ser enganadas, porque muitas vezes a minha avaliação eu não cobro. Só que eu sou uma profissional que invisto muito caro nos meus cursos. E eu não cobro avaliação ainda, porque não tem como. Se eu cobrar, elas não vão fazer a avaliação. Sim. E é extremamente importante. Não tem como o médico te prescrever um remédio se ele não te fazer uma consulta antes, né? E na minha área é a mesma forma. Só que é difícil. Porque se eu colocar lá nas nossas páginas do Instagram, do Facebook, enfim, na nossa mídia, que eu vou te secar em 10 dias e quando você chegar aqui, te colocar para assinar 5 folhas, me tirando totalmente a minha responsabilidade, eu já te empolguei nisso, né? Então, a gente conversando, você já imagina algo. Você vai Sim. assinar, eu tiro o meu da reta e daí pronto. Depois vem a frustração e daí mais uma vez essa pessoa acaba mentalmente ficando frustrada e isso vai piorando cada vez mais. A É. obesidade, na constelação familiar, Uhum. eu descobri muito isso, entende? Aquela frustração que vem decorrente. Por que uma família é toda gorda? Né? Por que todo mundo tem o problema da obesidade? Afeto, amor. Por que eu procuro amigos que são sobrepeso? Ou por que eu procuro amigos que são totalmente fitness? Eita, foi estudar constelação, hein? Olha, coisa boa. Realmente, para te ter noção, Ana, eu indico, se necessário, o médico e, se necessário, a Ana para Ah, constelar. Porque, eu aguento. é, por quê?
realmente elas Está tudo precisam descobrir o interligado, porquê. né? A gente precisa tirar esse embaraço realmente que acontece. Tu fala o emaranhamento ali, o porquê que aquilo não melhora na vida. Por que que isso vem? Eu tenho falado muito aqui nessas lives. Aliás, eu falo pouco, são poucas que eu falo alguma coisa. Mas quando eu falo, eu fico pensando assim, sabe, Sheila, nós não temos a capacidade de imaginar a nossa existência como sendo algo contínuo. Nós temos a capacidade de pensar que nós vivemos nesse tempo, nesse exato momento, porque é o que é considerado real. Então, Sim, se fôssemos analisar que a nossa consciência, que a gente pode chamar, sei lá, de consciência divina, de alma, de experiência, seja como for, se nós formos imaginar que tudo isso vem de uma série de... é o conjunto de uma série de vivências de todos os outros ancestrais, que vem tudo impresso, né, na nossa linha, na nossa egrégora familiar. E se formos imaginar que a gente não sabe ou não, que possa ter existido outras experiências, talvez a nossa constituição física, nosso tipo sanguíneo, a nossa experiência com o corpo que a gente traz, né, com o biotipo, também faça parte de um processo evolutivo, né? Porque não justifica, por exemplo, a presença de um DNA que traz uma carga de caracteres no nosso corpo. Então, por que teríamos, né? Então, eu acredito que não é por acaso também. Sabe? A minha constituição, por exemplo, a minha constituição, o meu tamanho, minha estatura, a minha cor negra, tudo isso faz parte, eu acredito, da minha experiência nesse contínuo, nesse tempo de vida, né? Claro que isso é. não quer dizer que, por isso que eu vou ser Gabriela, nasci assim e vou morrer assim, não vou cuidar de nada. Não, vai cuidar sim, mas tem que olhar que nós somos feitos de uma ancestralidade, tem marcas dos nossos ancestrais, das nossas origens, e que seria impossível, por exemplo, eu ter um biotipo de uma Suíça, ou a beleza de outra, né? De valorizar isso que eu acho que faz parte da nossa experiência aqui também. É, bem isso. Eu Bem, acho que essa questão de fazer as pazes, né? Eu agora que nesse tempo agora, eu tô me achando cada vez mais linda, porque a gente vai ficando velha, aí mas tem uma cinturinha. não tem nada a ver com cintura. Tem a ver Mas mesmo com tem. relaxar na vida. Exatamente. E se a gente sabe, eu digo porque assim, ó, eu vejo muitas clientes falar, quando elas sentem, a primeira coisa que elas falam, Sheila, é hereditário, minha família toda é gorda. Todo mundo é obeso. E assim, colocou na cabeça que vai ter que ser obeso pelo resto da vida. Sabe? Porque senão, e isso, a constelação te mostra muito bem. O porquê. E antes eu nem sabia. Eu explicava para elas que isso é uma questão que tá dentro da cabecinha delas, que é uma coisa delas. Eu te digo porque eu tenho isso. Aí eu tenho um problema, não com o meu metabolismo é muito baixo. Tá, o teu metabolismo é baixo, é só a gente acelerar ele, né? Então, isso é uma questão que muitas vezes também é uma desculpa que a gente mesmo acaba se dando para não conseguir chegar no peso ideal ou no peso proposto, né? Então, enfim, Sim, mas isso está muito relacionado à família, com certeza. sim. Em relação a emagrecimento, está muito relacionado à família. E eu trabalho na área da estética. Teu som O parece que ficou emagrecimento ruído. Teu som. é. Teu som tá com ruído. Eu falei Vê muito se alto. melhora. Mexeu? Vê se melhorou. Agora ficou bom, ficou bom. Tá. Ficou Então, ótimo. e hoje, Ana, assim, ó, eu vejo meninas muito novas fazendo uso de medicamentos fortes, desenvolvendo problemas psicológicos, psiquiátricos, simplesmente porque querem algo muito rápido, querem É ultrapassar muito forte todas isso. as fases. E daí sai do essencial, que é a saúde, que é a busca do peso perfeito. Em primeiro lugar, não é para a saúde. Então, sai da saúde e vai pro exagero, né? Para algo que é momentâneo, porque a gente sabe que o corpo ele tem memória, então ele vai Uhum.
uma célula que é uma pessoa que tem a tendência da obesidade, ela vai querer ter essa tendência por um bom tempo. A gente tem que explicar muito isso para as pessoas, né? Por isso, esse efeito sanfona muitas vezes, né? Uhum. Porque ele tem essa tendência de querer de inchar ou de engordar novamente. A gente tem que cuidar muito isso. Exatamente. O exagero, tudo que é demais, e sempre quando eu consigo, eu conquisto um objetivo e depois eu perco esse objetivo, eu saio disso de novo, ou seja, eu perdi o peso e comecei a ganhar de novo, vai ser muito difícil a gente recomeçar aquilo, porque a gente se sente Uhum. derrotado. E Sim. daí vai lá, fica com baixa autoestima de novo, e a autoestima é uma das coisas que hoje eu venho tentando alavancar muito nas clientes. As pessoas estão com Sim. autoestima muito, muito baixa. Olha, o pessoal está Ai. aqui falando, Ana, olha o tempo, porque tem que gravar. Começa já a se Ah, despedir. Nós temos aí 5 minutos. 5 minutos, 5 minutos. gente. Acho que é, uns 5 minutinhos. Não Ah, tem então pergunta tá. aqui. Tem pergunta, Maurício? Acho que não, o pessoal está aqui. Não, a gente tava falando ali com a Janinha sobre os cosméticos ali. E ela falou realmente que era verdade, que às vezes É. a indústria Aham. acaba colocando muito, vendendo muito, e o profissional às vezes também tem que entender um pouco sobre isso, para o cliente não acabar gastando um dinheiro e não tendo uma ação, É, verdade. Pois, né? Sheila, começa a se despedir do seu público Pois maravilhoso. é, eu vou agradecer você, Ana, por ter proposto esse momento, né? A todo mundo que estava aí com a gente que participou. Muitos Pedir para até. que as pessoas que entendam que padrão da beleza é a gente sabe sobre o nosso padrão da beleza, né? Aceitar. A gente tem que realmente se aceitar como pessoa, como físico, mental e tentar estar em evolução sempre. Óbvio, tudo que for disfunção estética, existe muita comprovação científica e realmente a gente consegue tratar tudo é muito tratável. Sim. Mas a questão psicológica, em primeiro lugar, ela tem que ser preservada. A gente tem que cuidar muito isso. Tem que caminhar junto, né? Tem que caminhar junto. É A verdade, Beth a Beth disse falou. aqui, ó, a Sheila falou 1 hora e não falou nem um tiquinho de tudo que ela sabe. Pois é, e eu ainda roubei uns tempinhos dela. A Ai, mas é gostoso Grace. conversar assim. Gente, obrigada, amores. A gente ainda tem uns 2 minutinhos aí. Obrigada, Não, mas é obrigada, obrigada por vocês. isso. Se a gente for entrar falar sobre estética, a área da estética e disfunções, a gente tem muito, toda a área tem muita coisa para ser falada, né? Mas o objetivo é a gente entender que estética hoje é sim saúde e que não